nosso espaço cultural para o curso Gestão Emocional. Estou aqui com os nossos alunos queridos, tomando um chaizinho para começar a nossa apresentação de hoje sobre gestão emocional. É uma coisa que vem desenvolvendo cada vez mais interesse das pessoas. A gente tem gravado uns vídeos e muitas pessoas têm comentado e mostrando o seu interesse. Eu fiquei realmente assim impressionado com o interesse das pessoas, né, sobre esse tema, que é um tema muito pertinente e que certamente faz a diferença para as pessoas que conseguirem gerir esse tema nas relações, no trabalho, nos esportes, na saúde, no lazer e até mesmo na prática, né? A prática também faz diferença, porque tudo tem emoção, e quando tem emoção as coisas ficam muito melhor. Bem, o primeiro tópico que eu desenvolvi aqui para esse curso foi assumir a responsabilidade de gerir as suas emoções, a sua qualidade de vida e o seu desenvolvimento pessoal. Então, nessa premissa de assumir a responsabilidade, que nós vamos passar rapidamente, não vai ser exatamente o tópico do nosso curso de hoje, mas nós vamos ver algumas axiomas, eu chamo, de desenvolvimento da autorresponsabilidade. O primeiro deles é não criticar as pessoas. Quando você critica, você entra numa tônica vibracional ruim, a emoção fica ruim e gera-se um mal-estar, gera uma vibração ruim. Então, ao não criticar, você já está preservando a sua saúde emocional. Então, criticar é um péssimo hábito. A gente até fez aí um desafio, né, de não reclamar, né? Foi muito bacana. O segundo é não reclamar das circunstâncias, esse mesmo. Não importa o que aconteça com você, o que importa é o que você faz das coisas que acontecem com você. Inclusive, num dos vídeos que a gente propagou pela internet, eu falei do princípio 90-10, que não é o que acontece com você, mas é o que você faz com o que acontece com você. Você lembra lá do exemplo do chá, que o cara estava tomando o chá, imagina que eu estou tomando aqui o chá, e eu derrubo o chá aqui na minha camisa. Aí eu começo a reclamar com o Rafa, põe a culpa de eu ter derramado o chá no Rafa. E aí venho dar a minha palestra aqui mal-humorado, dar uma palestra ruim, e aí chego em casa, brigo ainda com a minha namorada, vou dormir mal, e aí no outro dia acordo atrasado. E na outra situação eu derrubo aqui o chá na minha camisa e dou uma gargalhada, isso acontece, não coloco a culpa em cima de ninguém, vou lá e troco a minha camisa que eu tenho que trocar mesmo, dou uma excelente palestra, chego em casa, tenho uma noite deliciosa com a minha namorada, no outro dia acordo cedo, amarradão, com uma disposição fantástica, faço um trabalho magnífico, me relaciono bem com o meu trabalho, ganho uma promoção, fecho um contrato. Então olha como um chá pode mudar, o chá não tem como mudar, ele vai cair, né? É o carro que bate, é o avião que atrasa, é o ônibus que você perdeu, não tem o que mudar, mas o como você faz isso que faz toda a diferença. Não buscar culpados, aqui eu já estava, né, naquela situação anterior querendo buscar um culpado, né? Aquela pessoa que nunca tem culpa, né? Ela sempre acha um culpado, já viu? Isso é fato, né? Isso é horrível, gente. Não ache culpados. Puxar a responsabilidade, não é verdade? Não tem que puxar a responsabilidade? Então não tem culpado. Quem é o culpado? Se tem algum culpado é você, mas ninguém. E não se fazer de vítima. A pior coisa que você pode fazer na sua vida é se vitimizar. A coitadinha, o coitadinho. Ai, que pena que eu tenho nessa pessoa, então vou ajudar. Por quê? Você está quebrando a sua autoestima, e a autoestima tem muito a ver com gestão emocional. Você já viu as pessoas que têm uma autoestima elevada? Elas são líderes de si mesmas e, consequentemente, elas têm influência, né? E a liderança tem muito a ver com a emoção, com a gestão da emoção. Porque o líder hoje, ele tem que trabalhar a gestão das emoções, principalmente para se relacionar bem com as pessoas. Porque se ele não se relaciona, ele não tem habilidades sociais, não vai conseguir ser um bom líder. Hoje as empresas elas estão procurando aqueles que têm o coeficiente emocional e não mais o coeficiente da inteligência, do racional, o QI, né? Que é uma coisa que não muda. Você nasce com um QI lá enorme e aquilo você... Mas hoje as empresas veem que o maior talento que uma pessoa pode desenvolver para ser líder é a habilidade de se relacionar. Nós vamos falar sobre isso já já. E não justificar os seus erros, né?
Isso é um hábito que às vezes vem de família, de amigos, né? Que está sempre justificando, eu cheguei atrasado porque tinha trânsito, eu não fiz isso porque eu tive que ajudar minha mãe para levar ela no hospital, sabe? Sempre dando uma desculpinha, né? Uma justificativa. Então esses são os 5 axiomas para você puxar o que para você? A responsabilidade. Isso já vai algo de si, né? Então isso já vai dar uma melhorada aí nas suas emoções, nas suas relações. Isso muda tudo. É uma coisa que mudou a vida de muitas pessoas, a mim inclusive, porque a única pessoa que é responsável pelos seus acertos, pelos seus ganhos, pela sua vitória, pelo seu sucesso é você mesmo. Você não depende mais agora de ninguém, aí você se esforça mais, você vai mais a fundo. Isso é muito incrível, né, Beth? O que você acha? Realmente é isso. A responsabilidade para nós? Então vamos todo mundo erguer o braço e falar assim: yes! Yes! A responsabilidade é minha! Toda a responsabilidade é minha. Yes! Muito bem! Maravilha! Pega assim a pessoa que está do teu lado assim, faz um toque assim, pá! Beleza! Agora você já é outra pessoa, a responsabilidade é sua. Maravilha! Ciências emocionais. Primeira delas, o autoconhecimento. Autoconhecimento é você saber quem é você. Quem é você, Beth? Quem é você, Rafa? Quem é você, Matias? Quem é você, Chara? Fazendo com que você tenha um conhecimento de identidade. Não tem coisa mais poderosa do que isso. Você estabelecer isso. Quais são os seus pontos fortes? Quais são os seus pontos fracos? Quais são os seus valores? Quais são os seus princípios? Qual é o seu propósito de vida? Autoconhecimento. Você se conhecer. O nosso mecanismo que temos aqui, as nossas ferramentas são fantásticas para isso. Elas desenvolvem esse autoconhecimento muito legal. Saber quem você é, identificar as suas emoções, o que lhe motiva, o que lhe impulsiona, o que faz você pular da cama e lutar por aquilo que você acredita, fazer com que você corra atrás dos seus sonhos. Autoconhecimento, conhecimento de mim mesmo. É a meta, né, da nossa filosofia. O Samadhi, o autoconhecimento. Então é um processo, né? Tem ferramentas que intensificam mais. Primeiro processo para desenvolver a gestão emocional. Segundo, autoconfiança. Autoconfiança é fantástico, porque se você não confia em você, ninguém mais confia. Isso tem a ver com autoestima, isso tem a ver com segurança, né? Tem a ver até mesmo com transcender o medo. Porque o medo, às vezes, é falta de confiança. Muitas vezes. Então, quando você trabalha a confiança e tem mecanismos, ferramentas, treinamentos para a gente desenvolver isso, tá? Terceiro, autogestão. Eu tinha botado o nome de autocontrole, mas eu não gosto dessa palavrinha. Eu mudei para autogestão. Daí eu mudei para autogestão, que fica mais simpático. Autogestão é você não tomar atitudes precipitadas, exploradas. Esse cara aqui que derramou o chá e brigou com o Rafa, que foi lá e brigou com a namorada e que deu uma palestra ruim, é um cara que não tem autogestão, ele não consegue gerir as suas emoções, ele age por impulso. Existe uma glândulazinha aqui no nosso cérebro chamada amígdala. Quando a gente está numa situação dessa, a gente bate o carro, acontece alguma coisa, essa glândulazinha ela sequestra as nossas emoções e a mente ela para de pensar. E você deixa de ser uma pessoa racional, somos seres humanos, como é que fala? Homo sapiens. Mas nesse momento de sapiência você não tem nada. Porque você fica uma criança, pior do que uma criança. Uma criança ela consegue se comportar melhor do que você. Quando você perde as estribeiras, perde as emoções. E eu já vi casos de pessoas morrendo no trânsito, que por uma briga de trânsito levou tiro por causa de um desequilíbrio emocional. Então o equilíbrio emocional realmente é muito, muito, muito importante. Aqui tem a ver com autocontrole. Como eu falei, isso não vai ser o foco do nosso curso, eu estou só passando para a gente ter um conhecimento de causa, tá? E vendo como isso também é importante a gente desenvolver essas competências, essas habilidades no nosso cotidiano, junto com as nossas ferramentas e acompanhamento. Eu botei a autossuperação. Autossuperação, mostrei na nova gramática, eu acho que está junto com 2 S. Autossuperação, Mate, é você ser melhor do que o Rafa? Não. É você ser melhor do que o Kelly Slater? Não. É você ser melhor do que quem? Exatamente. Quando você
pega você como o seu maior adversário, o seu maior competidor, talvez até o seu melhor inimigo. Eu tenho que me superar, porque se eu não me superar, alguém o fará por você. Então é melhor você se superar do que outra pessoa, na verdade. Você tem que se superar todos os dias. Como que eu posso ser melhor? Aprender alguma coisa hoje, Chay, para amanhã eu não fazer igual, amanhã eu tenho que ser ainda melhor. Sabe? Superação é isso. E na nossa prática a gente tem ferramentas técnicas que desenvolvem muito a superação. A superação me dá uma outra coisa que veio agora à minha mente, que é o processo de desafio, né? O desafio é uma coisa que nos empolga, que nos dá energia, que faz com que a gente tenha aquela motivação, o motivo da ação, a ação que leva o motivo, porque se eu não tiver motivo eu não faço. E a gente está falando do que? Emoção. E o que faz eu fazer são as emoções que fazem eu tirar a bundinha da cadeira e ir lá fazer, porque senão eu fico com a bundinha na cadeira. E às vezes eu fico com aquela coisa lá de botar a culpa nos outros, de criticar, de reclamar, não é verdade? Então quando você puxa esse processo de autossuperação, você também está desenvolvendo ali a autorresponsabilidade. Tem uma ligação, tá? A autorresponsabilidade com a autossuperação. Proatividade. Eu tenho aqui um grande amigo que trabalha comigo, que é o Rafael. O cara é super proativo. Ele vai lá, vê uma coisa, ele vai lá e faz. É isso aí, Rafa, porque ele já tem uma visão, está sendo treinado para ser um empreendedor, não ser um empregado, precisa ser mandado. Ele já tem uma visão de dono, ele vai lá e faz o que precisa, tem uma lâmpada queimada, ele troca, tem uma teia de aranha, ele tira, ele tem uma visão de dono. Então você tem que ter essa proatividade, não espera alguém mandar, tá? E aí tem a ver muito com a leitura de ambiente, né? Ver o que está precisando uma atenção ali, está precisando uma atenção ali. Isso faz com que você só cresça, porque você vai ficando com crédito, com responsabilidade, com orgulho de fazer parte. Quem pertence à sua instituição tem orgulho de você, porque você está se tornando um líder. Então essas são as 5 primeiras, podemos ir para as outras. Todo mundo absorveu essas? Sim. Como é que está o ritmo? Está muito rápido? Querem que eu fale um pouquinho mais devagar? As outras 5 competências, existem mais, tá? Existem mais, mas as que eu considero as mais importantes, eu diria essenciais para o seu desenvolvimento emocional, para gerir bem as emoções e principalmente para trabalhar liderança. O que liderança tem a ver com a gestão emocional? No meu ponto de vista, como diz o professor Jorge Marene, no meu paladar, muito engraçado Jorge Marene, quero mandar até um abraço para ele. E também esse curso, eu me inspirei em algumas pessoas do The Rose Method que fizeram eu desenvolver esse conhecimento maior. São elas: Mestre The Rose, do meu coração, meu mestrão, professor Luiz Lopes, lá de Portugal, professor Flávio Moreira, lá de São Paulo, e também o Vernon, lá de São Paulo, que deu um curso agora essa semana muito bom, né? E que foi fantástico, e inclusive eu usei alguma coisa como base aqui para esse curso. Então nós temos várias referências, a referência maior, não poderia deixar de fazer um elogio, um agradecimento de estar já há 20 anos nesse método The Rose, o cara que eu me inspiro todos os dias e que eu ouço, que eu leio, que eu converso e que me inspira, que me orienta, que me supervisiona, para que eu siga o norte, siga o caminho correto e não faça nada de errado. Muito bem, agora nós vamos falar de ética. Ética é fundamental, eu não diria nem que seria a coisa mais importante que você pode desenvolver na vida, você ter uma consciência mais generosa, de contribuição, consequentemente aquilo volta tudo para você. Então ser ético é ser inteligente, você poder contribuir com os outros é fenomenal, porque a força que você gera nesse processo, ela é fundamental, ela é pilar, ela é sustentação. Se você não tem ética, você cresce e bum, cai feio. Então é necessário muita ética. Coloca isso na sua cabeça, estuda o código de ética do nosso método, a nossa, como é que é o nome, Rafa? Aquela leitura que a gente faz, o juramento do método terroso. O código de ética do yoga também é fenomenal, são 10 princípios que geram em você uma autorresponsabilidade, uma transformação, uma melhoria das suas relações
e um processo de aperfeiçoamento, Beth, muito grande. E você está sempre... Lembra que a gente conversou sobre uma não agressão e tal? Aqueles lá são 10, cada um deles é mais forte. O Rafa, eu já falei com ele, todos eles, né? Como é que foi, Rafa? Experiência de a gente ter conversado, feito ali um acompanhamento do código de ética. E foi fundamental, né? Poder entender tudo aquilo e ensinar mesmo, né? Então, base forte, né? O Geber já está quase terminando, né, Geber? Já estamos lá no 6º, 7º, como é que está sendo? 8º. O Geber é o nosso cameraman, o pessoal aí de casa não está vendo, mas é o cara que está por trás da câmera. Bem interessante, né? Vai fortalecendo os princípios de um ser humano, né? Como se portar, né? Como não se sabotar, se conhecer, né? É bem interessante. Bacana. Então, olha a importância da ética, né? A ética, como falou o Rafa, é fundamental. E como falou o Geber, é uma estrutura de desenvolvimento do ser humano. Porque na natureza não tem ética. O animalzinho, o cachorro, vai lá e rouba a comida do outro. Ele mata. Na natureza, um tigre mata uma hiena. Né? Não tem ética na natureza. Mas o ser humano desenvolveu um sistema não só para se relacionar bem, se envolver em uma organização, mas também para crescer. Se nós nos diferenciamos dos seres humanos, é porque a gente convive em grupo e a gente contribui um com o outro. A gente cresce justamente por isso, a gente tem isso no coração de querer que o outro cresça. Porque aqueles que acabam sabotando os demais, eles também se ferram. Então só cresce aquele que é ético, que tem uma visão do todo, não pensa só em si, que não é egoísta, que não quer as coisas só para si, mas que quer tudo para o todo, para o próximo principalmente. Pensa mais no próximo até do que em si mesmo, porque ele sabe que pensando no próximo, ele também está pensando em si mesmo. Próximo qual é? Adaptabilidade. Adaptabilidade. Falei meio comprimido, né? Então a adaptabilidade é a habilidade de você se adaptar às circunstâncias. Já dizia uma frase, não sei se é daquele grande, como é que é o nome? Não é o mais forte que sobrevive, mas aquele que melhor se adapta às circunstâncias. Da biologia? Darwin, exatamente. Então, adaptar às circunstâncias. Não queira fazer com que as coisas se adaptem a você. Se adapte às coisas. Se o chão tem espinho, não queira cobrir o chão com couro. Cubra os seus pés com calçado e caminhe tranquilamente pelo sol. Não é verdade? Então o processo não está nos outros, está em você. É você que tem que mudar, não é os outros. É muito egoísta da nossa parte querer que os outros mudem por causa de nós, né? A gente que tem que mudar para se adaptar. Adaptabilidade. Muito bem. Otimismo. Otimismo é muito legal, né? A pessoa ser otimista, aquela pessoa para cima, que levanta os outros, que vê coisas boas. Eu estava conversando com uma amiga aqui, e ela assim, não sei, parece que a nossa instituição vai fechar. Eu assim, nossa, isso pode ser bom, isso pode ser ruim. Ela assim, pois é, mas agora eu estou achando que é ruim. Não, mas pensa que é bom. E aí eu falei uma frase do mestre que é assim, mal é a semente do bem. Porque muito provavelmente ali tem uma oportunidade oculta, que ninguém está vendo. Então tudo que acontece com você, pense que é uma coisa boa, porque na verdade é. Se não fosse aquela coisa ruim ter acontecido, você não conseguiria conquistar o próximo degrau, não conseguiria chegar onde você chegou. Então pensa dessa forma, todos os grandes líderes, todas as pessoas bem-sucedidas, elas transformam um limão numa limonada. É isso aí. Tem alguns ditados populares que tem todo sentido, tem toda a força, não é à toa que são ditados populares. E o último, e não menos importante, talvez seja o mais importante, são as habilidades sociais. Sabe aquela pessoa que está sempre conversando com todo mundo, que se interage? A Beth é bem assim, que tem aquela autoestima. E aí numa empresa é aquela pessoa que está sempre no cafezinho, né? As pessoas falam, aquela pessoa não trabalha. Como que não trabalha? Ela é relação pública, ela sabe de tudo que está ocorrendo na empresa, ela pega informações melhores, é uma pessoa preciosíssima, é o que hoje as empresas estão procurando. Pessoas que têm habilidade de relacionamento social, que
que conseguem se relacionar muito bem com todos os demais, que conseguem gerar empatia. Nós vamos ver agora a empatia, sentir o que o outro está precisando e de certa forma poder oferecer. A empatia ela não é muito bem vista no meio empresarial, porque a empresa ela quer crescer, ela não pode ficar pensando muito, mas as empresas que têm mais essa visão do todo são as empresas que, por incrível que pareça, mais cresçam. Não sei por que a empatia não é bem vista no meio empresarial. Às vezes pode pensar também que a empatia está criando ali uma afinidade que pode às vezes gerar um relacionamento afetivo e tal. Problema nenhum. Qual é o problema de ter um relacionamento afetivo dentro de uma empresa? Muitas empresas proíbem isso. Lá como é que é o nome daquilo? Que tem o documento? É o regulamento interno. Diz que não pode se relacionar com o mesmo, porque senão vai para a rua. Estou vendo aqui, sociedade repressora, né? Repressão, gente, repressão. Nós somos de uma linhagem que não reprime, muito pelo contrário, ela enfatiza muito a liberdade. Então, se a pessoa quer ter uma relação, tudo bem, não tem nenhum problema, desde que ela não transgrida a ética, não transgrida ali as normas que possam prejudicar o todo, né? Muito bem. Um próximo... a gente fechou essa questão. Então, antes de eu passar para o próximo tópico, também aí... Não trocar bateria e tal. Galinha, olha que interessante. A galinha chegou para o porco e falou assim: porco, vamos abrir um restaurante? Aí o porco perguntou para a galinha: o que nós vamos servir? Aí a galinha falou: nós vamos servir ovos com bacon. Aí o porco falou assim: não. Mas por que, porco? Porque você vai estar envolvida, mas eu vou estar comprometido. Claro. Bem fácil. Então assim, poxa, é muito fácil a gente se envolver, né? Mas se comprometer, dar o sangue, é muito difícil. Mas é isso que a gente tem que fazer. Dá o ovo, dá fácil. Dá o ovo, dá fácil. O compromisso faz toda a diferença, porque quando você se compromete, você bate no peito, você dá o sangue e você tem resultado. Porque se você se envolve, não estou envolvido, eu só estou envolvido. Não, mas quando você está comprometido, aquilo faz parte de você, aquilo mexe com as suas entranhas. Eu digo que as emoções elas estão aqui nos órgãos internos. Sabe quando a gente sente aquela coisa aqui dentro, aquela forma, não, eu quero isso e aquilo dá certo? É quase um pressentimento, né, que tem uma conexão de desenvolvimento de hormônios, né, que vão trabalhar intensamente aqui a ativação de sinapses e vai estimular. Aí quando você entra na intuição, você para essas sinapses, né? Sinapses são raciocínios, são ideias. E todo esse sistema emocional é uma química danada, dopamina, serotonina, às vezes aquilo que gera o estresse, como é que é o nome daquela que gera a substância do estresse, como é que é o nome? Tem um branco agora. E aí, como a nossa aula não é de neurociência, né? A gente volta para a questão. Então tem várias glândulas, né, que desenvolvem ou situações que geram estresse ou sensações que geram felicidade, bem-estar. O que a gente desenvolve é essa sensação de bem-estar com as nossas práticas, com a nossa atitude mental, com a preservação das emoções, porque as emoções acabam intoxicando, se forem negativas, elas intoxicam mais do que você, porque é tudo muito fisiológico, né? Você já viu que, por exemplo, você está um pouco entediado, aí você vai lá e come um docinho e aí você fica bem. Tem pessoas que são assim, fizeram experiências de juízes e alguns juízes eles eram totalmente tolerantes depois que eles tinham tomado café da manhã no começo do dia. Quando ia chegando perto do meio-dia, eles ficavam altamente severos, davam punições assim, mas porque eles estavam começando a ficar com fome. Aí eles iam para casa, almoçavam e no começo do dia, novamente, eram extremamente tolerantes. E já no finalzinho do dia começavam a ficar severos de novo, mostrando como o que a gente coloca para dentro tem a ver com as nossas emoções, né? A nossa fisiologia. Nós somos feitos de músculos, de órgãos, plexos, glândulas. Isso interfere
nas nossas emoções. As nossas emoções vão interferir no nosso pensamento. O nosso pensamento vai interferir no nosso comportamento. Eu posso fazer estratégia contrária. Eu posso trabalhar o meu comportamento através do desenvolvimento de disciplina para desenvolver uma determinada atividade, por exemplo, a prática ou uma alimentação regrada durante um determinado tempo. Aquilo vai mudar o meu pensamento, porque a alimentação também muda. A gente acabou de ver que a alimentação muda o pensamento, que vai mudar as minhas emoções, que vão mudar os meus sentimentos, que vão mudar as minhas ações, as minhas atitudes. Nós vamos ver isso já já. Pegaram aqui a ideia do envolvimento com o compromisso? Com o compromisso? Sim. Bem, o The Rose Method. The Rose Method é uma ferramenta onde a pessoa desenvolve alta performance emocional. Alta performance emocional no sentido de ela ter mais saúde, né? Atividade, dormir melhor, se alimentar melhor, praticar técnicas que vão aumentar a sua energia, trabalha no âmbito energético também, a energia da pessoa flui mais intensamente, e a energia ela faz com que você desenvolva também ali emoções, né? As emoções elas vêm também da nossa energia. E as emoções, o controle das emoções também vão desenvolver o aspecto mental que tem a ver com o raciocínio, com o trabalho, com os estudos, que é a motivação para você fazer isso, para você trabalhar, para você ganhar dinheiro, para você realizar os seus sonhos, desenvolver ali a felicidade. Então o The Rose Method, ele tem ferramentas que abrangem todas essas áreas: física, energética, emocional, mental e o mais interessante de tudo, o intuicional. Né? Dificilmente você vai ver alguma ferramenta que trabalhe essa área, que é de onde, hoje eu falei na nossa aula, que é de onde todas as nossas decisões deveriam ser tomadas, do intuicional. Se a pessoa não tem um controle emocional, ela acaba tomando todas as decisões pelo âmbito emocional. O que acontece? Gasta todo o dinheiro com coisa que não precisa, engorda porque come sem necessidade, enfim, começa a ter relações destrutivas, enfim. As emoções elas podem te alavancar ou podem te destruir. E você escolhe se você quer alavancar ou destruir. As emoções elas não têm meio termo, elas contribuem, elas prejudicam. É claro que a gente consegue dar uma serenizada, né? Fazendo com que a pessoa tenha mais discernimento. Discernimento é tomar as melhores escolhas e desenvolver ali o melhor destino. Então, método do The Rose. Bem, nós temos uma das coisas que eu acho mais importante hoje aqui nesse nosso curso, que é o que nós conhecemos como relacionamentos. Talvez o curso ele ficasse só nessa órbita, relacionamento. A sua habilidade de se relacionar com a família, com os amigos, com a relação afetiva, com as pessoas com que você trabalha, né? A relação mestre-discípulo. A relação mestre-discípulo na Índia é muito forte, muito intensa. Talvez o bom discípulo é aquele que tem essa capacidade, isso é também muito visto nas artes marciais, de seguir o seu mestre durante a vida inteira, apesar das broncas, apesar ali das coisas que o discípulo tem que passar, das dificuldades que o discípulo tem que passar. Então, o relacionamento, essa questão de gerir os relacionamentos, é a maior habilidade que você pode ter no âmbito das emoções. O que são as emoções? O nosso emocional são as nossas relações afetivas e familiares. Então, se você estiver bem nisso, você vai estar bem em todas as outras coisas, ok? Então, dê uma atenção, eu queria que vocês em casa também aí dessem uma atenção muito grande para a sua família, cuidassem dos seus pais, dos seus irmãos, dos seus entes queridos, cuidassem da pessoa com que você convive, porque isso vai fazer toda a diferença no seu coração. Você vai sentir uma outra vibração, uma outra tônica, um outro entusiasmo, uma outra motivação, e você não vai ser mais o mesmo, porque as pessoas não vão te reconhecer. Elas vão levar um susto, né? Porque você não era assim, agora começou a ser assim, mas depois elas acostumam. E depois de elas se acostumarem com isso, vocês vão ver o retorno que isso tem para vocês.
em termos de consideração, de gratificação. As pessoas vão começar a gostar mais de você, vão começar a convidar você para sair, para se relacionar, para conviver, e você vai contribuir. Existe reciprocidade no universo e você vai fazer verdadeiros amigos, não por interesse, mas por coração, de forma genuína, porque você desenvolve isso aqui dentro de você. E se for por forma egoísta, que seja para preservar o seu bem-estar. Se você quer ter bem-estar, cuide das pessoas, não seja egoísta, cuide das pessoas que estão ao seu redor. Relacionamentos, tá? A dica de hoje, poderemos terminar aqui, você já ganhou o curso. Só isso, prestando atenção. Mas tem mais. Eu gosto de dar muito mais, cada vez mais, porque daí você fica cada vez mais craque, se aperfeiçoa. E sabe o que eu quero, no fundo do meu coração? Que você vença na vida muito mais do que você espera vencer. Porque eu vou me desenvolver somente assim. Você vencendo, eu também venço. Então nós estamos juntos, quero dizer para você que você está junto comigo nessa jornada e eu quero muito que você vença. Eu vou fazer de tudo para você vencer, para não somente você conquistar os seus objetivos, mas você ser feliz, você encontrar realmente o seu caminho, a sua verdade e persistir e conquistar a realização e que você possa, assim como eu, contribuir para a vida de outras pessoas. Porque eu acho que isso que é o significado da vida, a gente poder contribuir para o bem-estar das pessoas. Mas para a gente poder contribuir para o bem-estar das pessoas, a gente primeiro precisa se desenvolver. Então eu vou fazer o máximo para que você se desenvolva, para que você enalteça, que você se realize, que você conquiste todos os seus objetivos, e aí agora você vai o quê? Ajudar, contribuir outras pessoas a também se realizarem. Assim nós vamos fazer um mundo ainda melhor. Beleza. Então as técnicas. Nós vamos fazer um exemplozinho aqui de técnicas. Vamos dar uma pausa e inspirar, presta atenção. Em 4 segundos, vai reter com ar em 8 e vai expirar em 12. A inspiração ela é muito forte. Tem um trecho aqui, enquanto você permanece aí no asana, eu vou ler esse trecho que abre o capítulo de Pranayama do Tratado do Yoga. Falando nisso, saiu o tratado, tá, gente? O tratado está chegando aí, o livro mais completo de Yoga. Controlando os ritmos respiratórios, dominamos nossas emoções e ações, alterando os níveis de profundidade da respiração, conquistamos novos estados de consciência, interferindo voluntariamente no ato respiratório, cruzamos a fronteira entre o consciente e o inconsciente. Máxima flexão, e aí vem retornando devagarinho, desenrolando a coluna, afastando um pouquinho os pés, fazendo aquele movimento aqui circular do pescoço, ó. Isso, tirando as tensões aqui da nuca. Isso, depois de ter feito para um lado, faz para o outro lado. Isso, tirando as tensões. Toma a cabeça para trás e leva os ombros com força. Isso. Maravilha. Muito bem. Então agora nós vamos nos sentar sem o auxílio das mãos e vamos fazer uma respiração acelerada. Uma coisa que influencia muito na nossa gestão emocional, que são os pensamentos. A gente tem uma técnica poderosíssima, né, que é a meditação. Então nós vamos utilizar algumas técnicas, eu vou fazer com você aqui algumas técnicas, tá, para você desenvolver essa habilidade de coordenar os seus pensamentos. Primeiramente, sente-se com as pernas cruzadas, as mãos em Shiva Mudra, e vamos simplesmente com os olhos fechados observar os pensamentos. Contemplando os pensamentos. Ver o que você está pensando. Isso. Simplesmente observe. Observe a mente. Trazendo a consciência agora para os seus pensamentos, que não param, eles são ininterruptos.
Observe. Observe a mente, os pensamentos. Muito bem. Então agora vamos cessando. Eu quero saber o feedback de vocês. Beth, como foi? Os pensamentos. Deu uma serenizada. Por incrível que pareça, não é sempre, mas agora nesse momento, eu não sei se é porque eu estou meio sono, foi muito sereno. Não, ele já veio de uma prática, né? Está bem sereno, bem calmo. Mas consta alguns pensamentos. Talvez Muito a pouco. quantidade menor, É. mas a qualidade pode ter aumentado, né? Pensamentos de qualidade. Então isso é bacana. Não é verdade? Sim. Shai? Como foi? Muita quantidade ou menos quantidade? Na verdade, só os pensamentos daqueles que eu tenho um objetivo, realmente. Sim, que estão ali martelando a cabeça. Que eu quero, tipo, por exemplo, pela prática, tu tem, igual, tu forma uma meta para aquilo que tu quer. Então, tu fica com aquele pensamento, né? Com aquele objetivo que foi formulado durante... E geralmente envolve pessoas, né? Tem pessoas envolvidas, né? Geralmente. Sim, Né? sim. Bacana. Vamos pegar isso já, tá? Vamos trabalhar um pouquinho mais. Mate, Me deu uma serenizada também. serenizado. É incrível, né? Que praticando o método nervoso, a gente pede para observar o pensamento, o cara já entra em meditação, já entra em samadhi, já... Mas não era para parar o pensamento, criatura, era para observar. Eu estou tão habituado a sentar e já parar de pensar. Não. Às vezes é justamente por isso. É, Ao contrário da... Mas enfim, aqui a gente tem a quantidade e tem a qualidade. Nós vamos fazer a mesma coisa, só que nós vamos fazer uma técnica aqui chamada visualização. Tá? Vamos então nos sentar com as mãos em Shiva Mudra, com as costas abertas. E aí vamos visualizar os seus pensamentos agora numa tela de cinema. E ao qual você é o diretor. Como todo filme, tem ações, tem movimentos, tem sons. Você estabelece, você está inserido agora lá nesse filme. E você estabelece toda a trajetória do filme. A história do filme, você é o diretor. Você pode editar esse filme, cortar um pedaço, colocar outro. Enfim, botar uma trilha sonora. As situações nos quais você passa, você desenvolve do jeito que você quer. E agora, por fim, visualize que você mergulha lá na tela do cinema e você vive o ator que está fazendo o seu papel e você sente na pele exatamente todas aquelas situações que você escreveu, que você determinou, sentindo exatamente a realização dos seus objetivos, das suas metas, desenvolvendo um filme perfeito da sua história, da sua trajetória, enchendo ali o cérebro de dopamina, criando arquétipos alimentares de construção de pensamentos positivos para a sua realização pessoal. Tudo bem, a gente pode ir cessando. Então olha só como a gente mudou a história. O que a gente fez aqui? A gente fez um ensaio mental, né? Esse ensaio mental é uma técnica muito poderosa que você constrói a realidade. Às vezes você vai um pouquinho lá na frente, constrói a realidade e agora, sabe aquele filme De Volta pro Futuro? É isso que você fez, você vai lá, constrói, volta para a atualidade e agora você pergunta, a mente pergunta, qual o próximo passo para eu realizar aquilo? Aí fica mais fácil, porque você já sabe onde você quer chegar. E aí você vai dando os passinhos, né? 1, 2, submetas. Submetas é muito eficiente. Meta, não somente metas, mas submetas. Pegar uma meta e quebrar ela em 3, 4, 5 partes menores, uma por uma, passo após passo. E aí você, talvez, você venha retornando, você pega lá a sua realização e volta um passinho, né? Imagina que a sua meta ela é para daqui 1 ano. Então você visualiza esse processo agora com 11 meses. 11 meses, como que eu vou estar? Nossa, eu já vou estar com muita coisa resolvida, eu estou há 1 mês para resolver essa meta. Aí você volta agora para 10 meses. 10 meses ainda falta um pouquinho, mas eu ainda tenho que fazer isso, fazer aquilo. 6 meses, você volta bastante, não, já fiz a metade do percurso. Você volta mais, 1 mês, 1 mês eu comecei e tal. Aí você volta para 1 dia, amanhã, né?
pô, tem que começar logo, porque eu sei que ia chegar lá. Então você já sabe o que vai fazer amanhã, daqui 6 meses, daqui 9, 10, 11 e 12 meses você vai lá. Eficaz, né? Isso é um plano de ação no âmbito mental. Mas não é fácil. Não é fácil, às vezes é bom você ter um acompanhamento, né? Porque quando a gente tem um acompanhamento, a gente se esforça mais. Não fica aquela coisa, eu vou ter alguém ali controlando, né? Ou melhor, coordenando, gerindo, né? Gerindo as suas ações para ver se você está fazendo ou se você está procrastinando. Porque o ser humano ele é um bicho muito fardado, a procrastinação fica adiando. Mas quando ele se envolve, quando ele se compromete de corpo e alma, aí as coisas mudam. Primeira coisa foi a autorresponsabilidade. Vocês se responsabilizaram, agora vocês têm que agir, porque só vence, só conquista, só realiza quem faz, né? Quem faz. Se você não fizer, ninguém vai fazer por você. Você que tem que fazer. A gente pode contribuir, mas o maior esforço é com você mesmo. Então assim, eu posso ficar pensando na morte da bezerra, ou eu posso canalizar meus pensamentos para que eles se tornem otimistas, positivos, que me proporcionem realização. Ao criar esses arquétipos, eu estou criando a realidade. Porque fica mais fácil, a nossa mentalização, o nosso satyakra. Não perca o nosso satyakra, o nosso grupo de mentalização, porque é muito forte. Mas além do nosso satyakra, faça isso também, todos os dias. Para um pouquinho, senta lá e medita. E visualiza, não é para meditar, é diferente, tá? É diferente. Visualizar, né? Aqui você está criando trâmite mental, aqui você está pegando os vritis e ao invés de deixar eles aleatórios, ao invés de fazer com que a sociedade gere pensamento, você liga a televisão, quem é que está comandando os teus pensamentos? Você. Não, a televisão. Porque a televisão está falando, morre não sei quem, o dólar vai aumentar. Você entendeu outra coisa? Agora, quando você lê um livro, também, assim, o livro ele pode dar um livro específico, eu quero trabalhar a gestão emocional. Então, eu tenho o discernimento de escolher aquele livro, aquele conteúdo. É diferente de eu ficar aberto por uma programação, vou numa festa, converso, tal. Por isso que é importante também as relações com quem você convive. Se são só pessoas poderosas, pessoas que têm uma vibração mental boa, você também tem. Mas se são pessoas que vivem reclamando, você também vai reclamar. Nós somos a média das 5 pessoas com quem nós mais convivemos. É como se nós aqui fosse uma média. A gente junta isso aqui e forma uma média. E aí todo mundo gera essa média. Então procure conviver com pessoas que estão acima da sua média. Para você melhorar, porque se você conviver com pessoas abaixo da sua, o que vai acontecer com você? Vai baixar. Vai baixar. Mas não é fácil. Se você está numa mesa em que você é o melhor jogador, você está errado. Você não está mais aprendendo. Uma mesa de pôquer que só você ganha, não tem graça. Está ganhando dinheiro, mas não está aprendendo mais nada. Você tem que ir atrás dos tubarões, das pessoas que estão ganhando, que estão vencendo, que estão se desenvolvendo, porque aquilo aumenta. Então eu quero praticar o método De Rose. Com quem que eu vou procurar conviver? De Rose. Vai ter um festival, vai ter um curso, vai ter alguma coisa, porque é a pessoa que mais vai me levantar dentro desse processo. Entenderam isso? Sim. Maravilha. Bem, sentimentos. As pessoas confundem os sentimentos, a gente falou no final da aula, né? Como é que você está se sentindo e tal. Bem, o sentimento é a habilidade de a gente perceber as nossas emoções. É diferente emoção de sentimento. Às vezes a pessoa não consegue perceber. É importante isso. Isso tem a ver ali com o processo de autoconhecimento, né? De você perceber as suas emoções. Olha a foto aqui que eu botei, né? Aquela coisa, porque a emoção é uma coisa forte, né? Aquela coisa que tem uma... Quase incontrolável, porque não tem... Tem uma frase do mestre que diz assim, a emocionalidade estupidifica. Realmente, né? Você toma atitude... Então tem que tomar... Assim, existem técnicas. A mais impressionante, mais poderosa de todas é o pranayama. Vamos fazer um outro exercíciozinho aí. Vamos estender as pernas à frente.
para a gente verificar a autenticidade, a eficiência. Eleva os braços com inspiração, ó, trabalhando fisiologia, e flexiona lá na frente. E agora nós vamos, com a cabeça solta, trabalhar a respiração. Nós vamos fazer uma respiração bem simplesinha. O ritmo é 1, 2, 1. Então presta atenção, você vai inspirar em 5 segundinhos e aí você vai reter com ar em 10, o dobro do tempo. E depois você vai expirar em 5. Nós vamos ficar um minutinho aqui concentrando-se na respiração. Inspire em 5, retém com ar em 10 e depois expira em 5. Atribuindo ritmo à sua respiração. Agora concentre. Ela é inconsciente. Ela é Vegetativo. vegetativa, ela é automática. A natureza, ela não deixou essa responsabilidade para nós. Ela é tão importante que a natureza deixou isso automático. Então ela está lá no plano inconsciente. O plano inconsciente ele tem a ver com o físico, por exemplo, as funções fisiológicas, comer. Se você não come, a natureza força você a comer. Como que a natureza força você a comer? Dor no estômago, na fome. Exatamente. Então tudo que é fisiológico, a natureza força você. Por exemplo, você precisa defecar e urinar. Se você não fizer isso, como que a natureza força você? Ela força, tem que fazer. Como que você faz? O seu corpo sintomas, né? Tem dor, Só fica irritada, né? Vai chegar uma hora que não aguenta mais. Fica irritada, Ou aquilo, né? Não é verdade? até aguenta, mas ela vai prejudicar alguma coisa ali. Mas tem uma hora que aquilo ou então a pessoa vai ter que ir no hospital, tem que exatamente, né? Deixa eu ver uma outra coisa. Namorar. A natureza fez com que a gente tenha que namorar. Se você ficar muito tempo sem namorar, o que acontece? Esquece como usa. Boa Esquece como usa. Vira monge. Ou seja, porque tem uma hora que a pessoa, se ela está acostumada com isso, né? Se ela fica muito tempo, tem uma hora que ela fica quase que subindo pelas paredes, né? Porque aquilo é uma necessidade para ela, é da natureza, entenderam isso? Então e a respiração, ela entra dentro disso. Então, ela é tão importante, dentro dos aspectos cruciais, como por exemplo comida, ou mesmo água, a respiração ela é a mais importante. Você não consegue ficar mais de 1 minuto sem respirar. Até consegue 1, 2, mas mais do que 5 não. Mas comer e beber você consegue ficar alguns dias. Então a respiração é muito forte. E aqui a gente faz um adestramento da respiração. Quando você controla a respiração, quando a gente fez assim, 5, 10, 5. Qual é a mensagem que você está dando para a sua mente? Você comanda. Que você comanda. Quem que manda aqui? Você. E não mais. Então aquilo gera uma conexão também com o seu inconsciente, de tudo que se passa lá é autoconhecimento. Você absorve todas aquelas experiências que tem muita coisa lá no inconsciente. Às vezes uma prática de pranayama, ela pode servir por 1 ano de psicanálise, porque realmente faz uma varredura lá do seu inconsciente lá. E ao passar do consciente para o inconsciente, a gente tem o subconsciente. O subconsciente é o que é o subconsciente na nossa nomenclatura? Quero ver quem mata essa. Nós temos o físico, que é o inconsciente, que são as funções do corpo, né? E nós temos a mente, que é o mental. Entre o físico e o mental tem o quê? Emocional. O emocional, que é o tema do nosso curso de hoje. Ao desenvolver essa conexão lá com o inconsciente, você passa pelo emocional e começa a coordenar as suas emoções.
começa a sentir, a precaver coisas que estão lá no inconsciente, faz uma varredura do seu inconsciente, coisas que estão lá e que você começa a desenvolver isso através do processo de autoconhecimento. Interessante isso? Sim. Poderoso, né? Poderoso. Muito bem. Então nós temos as nossas emoções e aí nós temos a fisiologia. O que tem abaixo das emoções? A fisiologia. A gente viu que a gente movimenta, a gente já muda. Se a gente come uma coisa ruim, estragada, como é que a gente fica? Fica mal. Então a fisiologia ela interfere muito no nosso emocional, né? A gente até estava vendo, tem uma propaganda, né, que fala assim, se você está mal, coma um desse negócio aqui que você fica bem. Como é que é o nome sei lá, né, a propaganda? Que se a pessoa está com fome, ela começa a jogar negócio assim em todo mundo. Cláudia Raia. Cláudia Raia, tá? É verdade, tem pessoas que está com fome, ela fica agressiva. É o sneaker. Ela fica agressiva. Como um sneaker. A gente já falou da... Então a fisiologia, tudo isso tem muito a ver com o seu emocional. Muito, muito a ver. Então quando você cuida melhor da sua saúde, você também está cuidando ali das suas emoções. Então procure dar uma atenção especial aí nas funções orgânicas, na sua alimentação, na sua saúde, né, para que pratique, para que você desenvolva a melhor o desenvolvimento emocional. Nós estamos finalizando, tá? Vamos ver então essa estrutura da alta performance. Bem, eu tenho a fisiologia. Essa fisiologia, imagina você acorda, você vai lá, se espreguiça. Vai lá, faz um asana, né? Pratica, faz uma prática completa, agora você está cheio de energia, cheio de vitalidade. Então isso vai desenvolver um sentimento positivo, você vai estar com uma emoção positiva para realizar. Esse sentimento positivo ele vai gerar o quê? Pensamento. Bons pensamentos. Então a gente começa a desenvolver bons pensamentos também pelo desenvolvimento lá para baixo. A gente pratica, a gente cuida da alimentação, cuida das relações, isso vai gerar, claro, bons pensamentos. E esses bons pensamentos vão fazer com que eu tenha o melhor comportamento mais coerente com aquilo que eu quero realizar. Porque o comportamento ele é muito forte. Tem também como a gente atuar direto no comportamento. Porque eu sou um reeducador comportamental. Então eu sou um comportamentalista filosófico. Eu pego aspectos da filosofia e vou mudar o seu comportamento. Ao mudar o seu comportamento, eu vou estar mudando também os seus pensamentos. Ao mudar os seus pensamentos, nós vamos mudar também emoções. E mudando os sentimentos, você também muda a sua fisiologia. Ok? Então nós temos as duas linhas que são eficazes, que funcionam perfeitamente. A gente faz uma, faz outra, nós vamos pegar, nós vamos conseguir ter êxito aí. Bem, a nossa prática. Nós já estamos chegando no finalzinho, eu falei que ia terminar 9h30, vou terminar, então eu vou deixar para falar sobre a prática num curso mais bem elaborado. Isso aqui foi um mini curso, como eu falei para vocês, né? Espero que em breve nós teremos um curso daí de 3 horas, mais bem elaborado, mais bem estruturado, com elementos bem encaixadinhos. Eu queria falar um pouquinho sobre a tolerância. A tolerância, ela é uma pérola que você pode desenvolver para a gestão emocional, porque aquilo gera respeito. A pessoa que é tolerante, ela respeita o outro, ela vê que o outro tem necessidades, tem dificuldades, faz com que a tolerância e o amor são pérolas da nossa filosofia. Então esforce-se para ser mais tolerante, um pouquinho mais tolerante com as pessoas. Não é fácil, né? Não é fácil. Mas é um processo de autossuperação, de puxar a responsabilidade, não ficar botando a culpa nos outros. Porque tudo isso que a gente falou não vai gerar mais tolerância. Eu sendo mais tolerante, não vou mudar muita coisa. E eu vou estar me preservando, porque o objetivo desse curso é preservar as suas emoções. Porque se você gera emoções
de raiva, de ódio, de angústia, de inveja, de ciúme, de depressão, cara, você está morto. Eu não dou... É verdade. Você está morto. Né? Sem falar que tudo que você pratica aqui com a gente não funciona, não faz efeito. Porque você está todo intoxicado lá dentro, está todo travado, todo travado, sabe? Isso acarreta prejuízos em outras áreas da sua vida. Então começa por aí, começa cuidando das suas emoções, identificando, porque às vezes a pessoa tem uma emoção ruim, mas ela não se toca, ela não sabe, ela não percebe. Então começa a se observar, observa a sua respiração, e você, opa, pega aquela estrutura lá, o que eu estou sentindo? Não, vou mudar essa tônica vibracional. Não é isso, vou mudar o pensamento, já mudei o sentimento, já mudei o comportamento. Olha quanta coisa influencia quando você tem esse processo de se observar, de ver aonde que está o problema ali dentro do negócio. E a última coisa, que eu acho também muito importante, é o perdão. O perdão. Até a gente pegou esses dias uma carta ali, né? E a pergunta era, você já se perdoou? Você já perdoou as pessoas? O que você ganha mantendo esses sentimentos? Você não ganha nada, pelo contrário. Quando tu fica guardando, quando você não perdoa, você fica com frustrações. Fica. Quando tu tem Fica perdão, com tu fica com paz, tranquilidade. O perdão é o sentimento do amor, né? É o sentimento da compaixão, de você... Porque quando você perdoa, você não está fazendo bem para o outro, você está fazendo bem para você mesmo. Também você passa por cima daquilo, você é muito maior do que aquilo. E um outro sentimento que eu acho fenomenal, que eu devia ter colocado aqui, é a gratidão. Que gera também alta performance emocional. Gerar gratidão pelas coisas que você tem, pelas coisas que você adquiriu, pelos amigos que você tem. Olha que maravilha nós estamos aqui desfrutando desse momento. A gratidão ela é muito forte, porque ela gera alta performance. É igual, eu não sei como te explicar, mas a sensação quando é daquela parte que tu fala, no final da técnica, tem sorte, né? Eu sinto sentimento de gratidão por eu estar compartilhando e tal, com todo mundo. É uma sensação totalmente diferente, né? De você estar no ambiente, em outro lugar, por mais que as pessoas, elas tentam te agradar, né? Tu quer agradecer. É diferente. Aí quando tu na prática, assim, aí termina aquela que faz sorte para todo mundo, é aquela coisa muito boa, assim, a sensação. Sentimento de gratidão. Então, para a gente finalizar, né, fica essa dica o tempo todo, e aí você entra num sentimento de alta performance. Quando você sente gratidão, você não dá espaço para aquelas sensações, aquelas emoções viscosas, e gera um sentimento, porque o que eu quero é que você tenha alta performance. E a alta performance ela é emocional, para você ir lá fechar um contrato, para você ir lá fazer o que você faz de melhor no seu trabalho, num novo trabalho, num esporte ou numa nova profissão de empreendedor. Isso faz com que você desenvolva ali a realização pessoal. Então eu queria encerrar aqui nosso mini curso de hoje, sugestão da Chai, trazendo as mãos em Pranayama Mudra. Vamos trazer a consciência para o nosso coração e desenvolver o sentimento de gratidão. E aqui nós vamos encerrando então a nossa prática, abrindo os olhos e nos cumprimentando com a palavra Swastika!